Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estamos no quarto trimestre, pessoal. Tá aqui, ó, as promessas de Deus. Lição 2 hoje. As promessas de Deus para Israel. O primeiro capítulo foi as promessas de Deus, condicionais, incondicionais para conosco, e que devemos se arrepender. E agora vamos para a lição 2, que será a aula ministrada dia 13 de outubro. Texto áureo. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 2:3. Verdade prática. Ainda que a queda espiritual tenha corrido com Israel, há uma gloriosa promessa remanescente fiel. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 12 e Romanos capítulo 9. Introdução. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento de Jesus. Então, é o tempo que os históricos e arqueólogos dizem desde da época de Abraão. 4.000 anos. E tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez promessas a respeito do divino propósito. Bom, vou resumir aqui. Então, Deus chamou Abraão e fez essa promessa a ele. Nós sabemos que Abraão era um povo hebreu. Antes tinha os caldeus, os hebreus. E Deus chamou Abraão. Naquela época, todas as nações da terra eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Temos os deus Amon, deus Ram, deus Sol, egípcios, Ísis, que é até o nome da minha esposa, que é guardiã da natureza, dos rios, dos mares, né? Osíris, que era o marido de Ísis, que eles acreditavam que até que quando vinha a chuva, era as lágrimas de Ísis pelo seu marido Osíris. Olha que coisa linda, né? Então, o povo era politeísta. O povo sempre atribuiu muitos acontecimentos, fenômenos, principalmente climáticos, acerca de alguns deuses. Então, tinha outros deuses, Tutankhamon, deuses que guardavam os sarcógrafos, daqueles que morriam, que eram mumificados, e assim sucessivamente, vários deuses. Vou dar um exemplo. Nós não temos que, segundo os estudos climatológicos, chamamos de El Niño. Vai ter o El Niño aí, vai vir calor, hein? Que é o aquecimento superficial das águas do Pacífico. Então nós temos o Pacífico na costa oeste da América do Sul. Então os povos peruanos, equatorianos, principalmente ali na época do Natal, acontece o aquecimento superficial dessa água. Aí tem que entender um pouco sobre os ventos alísios, que vai de leste a oeste. Esses ventos se enfraquecem e faz com que a convecção, o ar atmosférico fica mais sobre aquelas águas. E isso torna o aquecimento, quando sobe resfria, quando desce aquece, quando sobe resfria. Então uma evaporização dessas águas trazendo chuva para as costas, né? Então eles chamavam, como era em dezembro, então eles chamavam de El Niño, porque é ninho, que em espanhol é o menino. Qual menino? O menino Jesus. Então eles sempre trouxeram, fazendo essa analogia, né? Essa questão das questões climáticas com uma questão com deuses. Então era um povo politeísta. Bom, fiz um resumo aqui. Então Deus chamou esse Abraão, depois mudou o nome dele para Abraão, que significa uma ponte, saindo do politeísmo para o monoteísmo, para acreditar num Deus único, no Deus que criou os céus e a terra. E Deus fez uma promessa para ele. Falou, eu vou ser com você, você vai ser um pai de uma grande nação. Quem te abençoar, eu vou te amaldiçoar. Quem te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Então esse Deus que fez essa promessa a Abraão, tirando ele do politeísmo, monoteísmo. Por isso que na Igreja Católica nós temos o Papa, o Pontifício, que é o pontifício, vem dessa palavra. Abraão quer dizer isso, uma ponte do politeísmo para o monoteísmo. Então, Deus chamou Abraão, Gênesis 12, você conhece bem a história.
para ele ser um pai de uma multidão de nação, para ser abençoada essa nação. Vou fazer um resumo aqui, tá, gente? Para a gente passando para frente. Que através dele viria esse povo. Aí nós temos Abraão, aí nós já vou para tópico 1. Deus fez uma promessa e ele teria um filho com Sara. Ela era estéril, ele já tinha 75 anos. E aí achou que a promessa não ia se cumprir. Sara pegou Agar, ele se deitou com Agar, nasceu Ismael. Ismael, ascendentes do povos hoje árabes, que são os ismaelitas. Deus prometeu, você vê que o povo árabe é um povo abençoado, próspero. Depois, mesmo assim, com toda essa condição errônea, humana, isso para mim é uma promessa incondicional. Deus ainda deu o filho dele, Isaac, o filho da promessa. Através de Isaac, temos seu filho Jacó. Jacó não lutou com o anjo, e ali Deus mudou o nome dele para Israel. Então, todos descendentes dessa semente, Israel, é os israelitas. Tá? Então, a igreja, a assembleia, ela acredita nas dispensações, é dispensacionalista. Surgiu no século XIX, 1830, depois 1880, até 1900 e pouco. Primeiro com Darby, depois com Scofield, que até tem uma Bíblia que fala sobre essas dispensações. Que Deus vai tratando com o seu povo através dessas dispensações. Que tem da inocência lá em Gênesis, da consciência, do governo humano, da promessa a Abraão, da lei em Êxodo, da graça de Cristo e do reino milenar de Cristo, que fala que há ainda de se cumprir, que é o que fala em Apocalipse, que Cristo vai vir a segunda vinda de Cristo, a igreja, os seus cristãos serão arrebatados, e que vai ter um período de 1000 anos do reino milenar, e que esse reino fisicamente vai ser governado pelo povo de Israel. Então, os dispensacionalistas acreditam em uma distinção entre o povo escolhido, eleito de Deus, que é o povo de Israel, dessa descendência de Abraão, com os não eleitos, que seriam de outras nações, seria eu e seria você. Então, que há fisicamente, historicamente, uma diferença entre os descendentes de Abraão e os outros povos. Isso são os dispensacionalistas, que é o que a Assembleia de Deus abraça. Do outro lado, nós temos os aliancistas. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu vou dar só um básico aqui agora. Que é aqueles que Deus trata com o seu povo através da aliança. Desde a aliança que Deus fez com Adão. Adão, a terra para você viver, ser feliz, não tem doença, não tem nada. É o jardim do Éden, olha que maravilha. E Adão quebrou essa aliança. Mas Deus restaurou essa aliança através do seu Filho Jesus Cristo. Que Ele nos dará um novo céu, uma nova terra, para nós vivermos com Ele. Deus tem uma aliança, independente se é o povo de Israel, da descendência de Abraão, ou são outros povos da terra. Então, basicamente é isso. Tá? Então, fartei de ti uma grande nação, subtópico 1, e de tanto que fez. Israel, pois o povo foi disperso, lembra que teve a destruição lá na época da Babilônia, do templo, da cidade, ficou 70 anos em cativeiro, depois o povo foi podendo se voltar para sua terra, depois o povo ficou disperso por muitos anos, até que nós temos a criação de Israel em 1948, que se emancipou, e nós temos o Estado de Israel. Tá? Então, quem é dessa descendência é israelita, quem nasce no Estado é israelense. Tá bom? Abençoar-te e agradecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Sim, de fato foi uma bênção. Todos aqueles que estavam, que acreditavam, a família. Deus tirou Abraão de uma família de idolatria, vai falar aí, ó, para que surgisse um povo monoteísta, uma grande bênção para esse povo. Tá? Lembrando que aqui nós estamos tratando das promessas para esse povo de Israel. Os que te abençoarem, abençoarei, os que te amaldiçoar, te amaldiçoarei. Esse evento
faria que Abraão uma influência mundial, que perdoaria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números. Bendito os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. De fato, todos aqueles que eram contra o povo de Deus, nós sabemos das destruições, das guerras que aconteceram, até depois na época de Davi. O que eu ia falar? Tem um exemplo lá de Ló, né? Lembra quando Ló, Sodoma e Gomorra foi destruída? Então foi bendito as famílias de Abraão, né? Abraão começou a interceder: Deus, mas se houver 40 justos na cidade, o Senhor vai destruir. Mas se houver 30, se houver 20. Deus guardou o seu descendente, guardou a sua família, né? A Ló e suas filhas. Depois, infelizmente, eles praticaram o incesto. As filhas de Ló embriagaram ele, de onde nasceu os amorreus, os moabitas, que os filhos das filhas que Ló teve com as filhas dele, os filhos, Ló, as filhas embebedaram Ló se deitou com suas próprias filhas, e nasceu 2 filhos, um de cada, um chamado Amon e outro Moab. Então a gente vê o povo dos amorreus e os moabitas, tá? 4, subtópico 4, tópico 1. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia da Escritura a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15. Vamos lá em Gênesis 3,15. Vamos ver o que diz lá? É a primeira promessa que Deus fez a Abraão, né? Deus fez essa promessa a respeito de, fazendo uma analogia com Cristo. Fala aqui, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e esse ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui faz uma referência que chamam de cristologia, né? Cristocentrismo na palavra de Deus, onde a pessoa do Senhor Jesus representada aqui. Podemos ter essa confirmação por meio das cartas de Paulo, quando fala em Gálatas, em bênção diz a respeito do advento de Cristo. Subtópico 2. Outras promessas a Israel. A promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa parece estranha ao patriarca, pois, como vimos anterior, é avançada em idade sua mulher estéril. O pai da fé argumentou com Deus, provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não, e Deus iria cumprir a grandiosa promessa a Abraão, lá em Gênesis 15. O filho da promessa, portanto, seria Isaac, em Gênesis 21, já falamos sobre isso. A promessa de um filho a Isaac. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quétura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela antes de morrer. Abraão providenciou uma esposa para Isaac por intermédio de Eliezer, seu servo. Esse foi na Mesopotâmia. E lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, esposa de Isaac, para o filho e tal. E levou Isaac e casou-se com ela. No entanto, seu próprio deu à luz aos filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Então, Deus cumprindo as promessas dele. Aqui estamos falando de promessas. Deus fez a promessa para Abraão: vou te fazer um pai de uma multidão de nação. Teve seus filhos, filho da promessa Isaac. Casou Isaac-se com Rebeca. História você conhece. 3. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, que lhe daria aquelas terras. Gênesis 26, 3 e 4. Vamos lá. Gênesis 26, versículo 3 e 4. Olha o que diz aí. Mora nesta terra e serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Então, há uma bênção para os não eleitos através dos escolhidos, através de ti, dessa promessa que eu estou fazendo a ti, Jacó. Eu falei com seu pai: serão benditas todas as nações da terra através da bênção que eu vou colocar sobre vocês, sobre a sua descendência, sobre o teu povo, sobre a terra prometida que eu tenho para vocês, que é a Nova Canaã, onde é Jerusalém hoje, tá? Aí nós sabemos da história que Esaú perdeu a primogenitura.
Orientado por seu pai Jacó, foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Era estéril também, é só dificuldade, né? Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve seis filhos. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e concebeu 2 filhos, com sua serva Bila. Jacó teve 2 filhos, Zilpa, serva Leia, mais 2 filhos, prevalecendo as 12 tribos de Israel, que nós já sabemos, que é da descendência. A promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi. Por isso que nós somos o leão da tribo de Judá, para redimir Israel e a humanidade. Por isso, o Senhor Jesus é chamado o filho de Davi, Emanuel, Deus conosco. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado Emanuel, traduzido é Deus conosco. Então, se você pegar a genealogia que tem lá em Mateus, você vai vendo toda essa descendência que foi passando, de geração, desde Abraão até Davi, até Cristo. Tá? Porque Jesus era judeu. A promessa da salvação para Israel. A queda de Israel. No Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos 9 e 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje, como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje, elas foram revogadas. De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Então aqui já vai falar que lá na época que dominava o Império Romano. O Império Romano começou a dominar acho que 60 anos antes de Cristo, até os 400 e poucos anos aí depois de Cristo, tá? Então os romanos foram grandes perseguidores do cristianismo. Isso vai mudar com Constantino se convertendo, é onde surgiu a Igreja Católica Romana, que é que nós temos influência aqui no Brasil. Aí teve a igreja de Constantinopla, de Antioquia, que é as igrejas do Oriente, ortodoxas hoje, tá? Então o povo era muito perseguido. Diocleciano, meu Deus do céu, foi um dos piores reis, foi um dos piores aí romano, da monarquia romana, que perseguia os cristãos demais, matava mesmo, punha fogo e tudo mais, tá? Então era uma perseguição. E eles se viram-se dispersos, abandonados, andaram-se dispersos por esse mundo por muitos anos. Então, aqui está falando que com a queda de Israel, 70 anos depois de Cristo, o povo ficou disperso, o povo ficou desiludido, falou, meu Deus, o que vai acontecer? E começaram a andar pelo mundo, por essas terras, ficaram-se dispersos pelo mundo, tá bom? Então, eles acharam que Deus não ia cumprir mais essa promessa. A tristeza de Paulo por Israel, capítulo 9. A tristeza de Paulo pelos judeus que não conheciam a Cristo. Nós sabemos que o povo judeu não aceitou Jesus como Cristo, como aquele que via de salvar o seu povo. Porque, como Cristo veio, nós estamos do jeito que está. Ele não ia vir reinar? Não ia vir dominar? Nós vamos ser uma grande nação, o nosso Cristo, o nosso reino veio, nós não vamos dominar tudo aqui, nós não vamos ser prósperos agora, não, eles viram os romanos, o Império Romano começou a dominar o mundo naquela época, o Império Romano era o grande centro do mundo naquela época, e começou a se destruir, começou a perseguir os cristãos, e os cristãos começaram a se dispersar pelo mundo, mas nós sabemos que o Evangelho, a palavra de Cristo continuou sendo pregada e crescendo. Hoje nós temos o testemunho disso. Tá? A promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória, os concertos e a lei, o ocultas promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, no qual é sobre todos Deus bendito. Amém. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que buscam a sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado filhos do Deus vivo. Que os remanescentes fiéis de Israel serão salvos. O libertador que virá de Sião fará isso. Então o povo judeu espera até hoje de fato o Redentor. Esperam até hoje aqueles que vão... aquele que vai reinar. Aí é aquilo que eu disse, que é esse reino
que os dispensacionalistas acreditam que após a grande tribulação é o reino milenar de Cristo durante 1000 anos que vai ser em Israel. Tá? Os cristãos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas acreditam nisso. Os judeus não. Os judeus estão lá, né? Esperando, não acredita que é Cristo, que ainda não veio até hoje o Salvador, o Redentor, aquele que ia reinar, né? Aquele que ia dar diretriz para eles, uma nova terra, um novo povo. Não acredito. Então, agora os cristãos, que somos nós no caso, acreditamos, pensamento assembleano, nessas dispensações e que há uma promessa para esse povo que vai se cumprir no milênio, tá? Que vai se cumprir, que a igreja vai ser arrebatada, vai vir a grande tribulação, 7 anos, e depois vai vir o reino milenar de Cristo, que ele vai reinar durante 1000 anos e que vai ser em Israel, geograficamente, fisicamente falando, tá? Então, por isso que aqui tratamos as promessas que Deus fez para Israel. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. Que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno. O que é se cumpriu em parte? Já se cumpriu e vai terminar. Por isso que tem uma outra discussão das 70 semanas de Daniel. Que se cumpriu 69 e a última vai ser no reino milenar. Né? Aí é uma outra conversa também. Conclusão. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Ele está falando aqui. Lembramos que a palavra de compromisso do Senhor ainda tem que a palavra do Senhor. Ainda que antes houvesse dia, eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Isaías 43, 13. Então, promessas que Deus fez a esse povo, que já se cumpriu em partes para nós cristãos, que Cristo veio, nós aceitamos Cristo como o nosso Redentor e o nosso Salvador, não é isso? E que vai se concluir com o reino milenar de Cristo, onde ele vai reinar sobre o teu povo, o povo eleito, o povo de Israel. Meus irmãos, terceira lição vai ser as promessas para a igreja. Eu quero deixar claro isso. Nós, assembleanos, fazemos a distinção disso, dessas promessas e as promessas para a igreja. Para não ficar confuso, vou terminar por aqui. Promessas que Deus fez a Israel. Escolheu Abraão, a seu pai da descendente nação, Isaac, Jacó, mudou seu nome para Israel, descendentes de Israel, israelitas, promessas que Deus falou para Jacó. Gênesis 3, a promessa que eu fiz para o seu pai, você vai dominar essa terra e vai ser o pai de uma multidão de nação. Deus cumpriu, todo esse povo foi vindo, passou pelo Egito, foi se cumprindo, se dispersou, voltava para Deus, ficaram presos na Babilônia. Depois do reinado babilônico, foram saindo. O rei Ciro determinou que eles voltassem para a terra deles, depois foi destruída 70 anos depois de Cristo. E ao passar dos anos eles ficaram dispersos pelo mundo até que a ONU, em 1948, aquela porção de terra onde é Jerusalém hoje, que é a Nova Canaã, a mesma lá de quando Josué e Caleb tomou posse da terra, então emancipou o Estado de Israel. Tá bom? Que Deus abençoe. Partes foi cumprido. Para quem é dispensacionalista, acredita que o restante vai se cumprir no reino milenar de Cristo. Tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus.